A paz! Ufa, consegui, gente. Olá, 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 gente. Eu vim trazer uma palavra sobre a oração que move os céus. A oração que move os céus. Você quer conhecer o que a Bíblia fala sobre a oração que move os céus? Então vamos conversar um pouco, né, sobre esse estudo que eu tenho feito. Essa semana eu acompanhei algumas lives da pastora Camila Barros e ela falou sobre esse tema também, né? Um estudo muito interessante a respeito de João 1 com Gênesis 1. Então, todo mundo sabe, né? E se você não sabe, vai saber agora, que Gênesis narra a história da criação do mundo, né? Dos céus e da terra, por nosso Senhor Salvador, nosso Todo-Poderoso. E João, lá no capítulo 1, que eu vou ler, também começa falando um pouco da criação do mundo. E é muito interessante, porque essa mensagem que eu vim trazer hoje para vocês, ela gira em torno de três palavras. Três palavras. Palavra, fé e poder. Palavra, fé e poder. A oração que move os céus. Então vamos lá, né? Vamos lá, que senão eu me perco aqui. Porque é tanta coisa para falar que eu fico empolgada e misturo uma coisa com a outra. Enfim. Vamos aqui pegar o Gênesis 1, vê aí na sua Bíblia. Gênesis 1, versículos de 1 a 3. Vamos fazer uma oração, né, para começar. E vamos iniciar com a leitura da palavra de Deus. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos, nós bendizemos o teu santo nome, porque o Senhor é santo, digno de toda honra, todo louvor e toda glória. Pedimos, Senhor, humildemente, perdão pelos nossos pecados, e que o Senhor, pela sua imensa misericórdia, abra o nosso entendimento para que nós possamos entender e conhecer a tua palavra, conhecer mais de ti, conhecer a tua vontade para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Então diz assim, a criação dos céus e da terra e de tudo o que neles há. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Gênesis 1, de 1 a 3. Então vamos agora para João 1. O que fala João 1? Pega a sua Bíblia, vamos lá para João 1. A encarnação do Verbo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Amém. Olha que mensagem poderosa. Antes de eu ler João 15, eu vou fazer uma correlação só com esses dois textos, desses versículos que eu li, que foi Gênesis capítulo 1, versículo de 1 a 3, e João capítulo 1, versículo de 1 a 5. Quando Deus criou o mundo, ele fala aqui, quando Deus criou o mundo, ele diz aqui no versículo 3, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Então, disse Deus, ele falou pela palavra, ele criou tudo que existe. E João 1 vem confirmar isso aí também. João 1 vem confirmar como? Que ele fala da encarnação do Verbo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, Deus é a palavra, né? Ele é o Verbo, e o Verbo está com ele, e o Verbo é Deus. Então, para pensar.
Verbo encarnado, a sua palavra encarnada. Tudo que existe, tudo que foi feito por meio da palavra de Deus. Olha como é poderoso. Ele diz lá no versículo 3 de Gênesis 1. E disse Deus, haja luz. Quem que é? Ele está dizendo aqui pra gente. A vida, no versículo 4, a vida está nele. Em quem? Em Deus, na palavra de Deus. A Bíblia, ela é o nosso pão da vida. Ela nos vivifica. Então, diz aqui, ó, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Quem que é a luz dos homens? A luz dos homens é Deus, né? Jesus Cristo. Ele é a luz do mundo. Então, aqui no Gênesis 1, ele confirma isso. Ele diz assim, ó, a luz estava lá no início, porque ele é a luz. E haja luz. Então, vamos lá para João 15, que é a correlação que eu vou fazer hoje é em relação às 3 palavras. Palavra, fé e poder. A oração que move os céus. Então, aqui no capítulo 15, é a leitura que fala a respeito da videira. Que Jesus Cristo é a videira, de uma maneira bem resumida, Jesus Cristo é a videira e nós somos os ramos. Então, existem 2 tipos de ramos. Os ramos que dão frutos e os ramos que são cortados e lançados fora. Como disse a pastora Camila Barros essa semana, não tem meio termo. Ou você é um ou você é outro. É claro que cada um tem uma caminhada e nós temos essa caminhada, a caminhada ela é difícil. Por isso que é tão importante nós conhecermos a palavra, porque é ela que vai nos fortalecer, ela que vai nos mostrar o amor de Jesus Cristo e vai fazer com que nós possamos, a cada queda, poder se levantar. Então diz aqui, ó, João 15, versículo de 1 ao 8. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Isso aqui é importantíssimo. Permanecer em mim, e eu permanecerei em vós. Perguntem a si mesmos, e eu pergunto para mim mesma. Será que nós estamos permanecendo em Cristo? É uma pergunta forte. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo? Se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Misericórdia. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Isso aqui é muito importante. Pedireis o que quiserdes e vos será feito. Lembra que no início da minha palavra é a oração que move os céus. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Amém, aleluia, como diria minha vozinha. Então vamos agora para a explicação. Eu marquei tantos versículos aqui para compartilhar com vocês, que é tanta riqueza que, nossa, quero falar um monte de coisa. Então vamos lá. Jesus está falando aqui em João 15 de uma maneira muito clara e objetiva. Você só vai ter a vida, você só vai dar fruto se você permanecer em Cristo. Se você não permanecer em Cristo, você vai ser cortado e lançado fora. Isso não tem como não me remeter
as leituras, né, as parábolas que falam a respeito da colheita, da grande colheita que será feita no final dos tempos, né, onde o Senhor vai separar o joio do trigo e os seus anjos vão, né, vão colher, né. Então ele fala aqui, ó, aquele que não é trigo vai ser lançado no fogo, né? Lógico que todos nós queremos ser trigo, ninguém quer ser joio, Deus nos livre de ser joio. Isso aqui me lembrou essa outra leitura, né, do Evangelho. Então ele fala aqui, ó, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, isso aqui para mim é o que é mais importante em relação à oração. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Como que a gente permanece em Cristo? Como que, assim, você só vai ter a vida, você é o galho da videira. A videira é ela que tá ali mandando seiva, né, para todos os galhos. Se você não estiver ligado a ela, você corta o ramo, né? O ramo, se cortar o ramo, ele vai ser lançado fora, vai secar e vai morrer. Por quê? Porque ele não está ligado à videira. Então, se nós não estivermos ligados a Jesus Cristo, se nós não buscarmos estar ligados a Jesus Cristo, nós vamos morrer. Morrer de todas as maneiras. Eu sempre falo nos meus vídeos a respeito dos vários tipos de morte, né? A morte física que todos nós conhecemos, a morte espiritual, né? Que eu acho assim que é o que a gente precisa sempre pedir a Deus força e sabedoria para nós não nos conformarmos num estado de apatia, né, e espiritual, que é um tipo de morte espiritual. E a segunda morte, que eu quase não vejo as pessoas falarem da segunda morte, que lá é dito em Apocalipse, que a segunda morte é a morte que é para a vida eterna, que é a morte que o Senhor vai lançar, né, os ímpios, os maus, no lago de fogo. E é para eternamente. Então, assim, nós só teremos vida se nós buscarmos a Jesus Cristo. Por quê? Porque é Ele que tem as palavras de vida eterna. Eu anotei aqui que tem um versículo que fala sobre isso, né? Pedro fala para ele. Eles estão... Alguns discípulos começam a se afastar de Jesus Cristo, né? E Jesus Cristo, como sempre, muito, como é que se diz? Não é muito duro, mas ele era assim muito... não tem meio termo, né? Não tem meio termo. Então, eles começaram a se afastar e Jesus Cristo fala assim, olha, vocês também não querem ir embora? Né? Se quiser, vão embora. Deixa eu ver aqui onde é que tá aqui. É em João também. Ele fala assim, né? Fala para os 12, vocês querem ir embora? E aí Pedro fala para ele assim, Senhor, para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Olha que coisa mais linda. Então, para onde que nós vamos? Para onde iremos nós, se só Jesus tem as palavras de vida eterna? Aí vamos para a questão da fé, né? Palavra, aliás, ainda na palavra juntando com a fé. Qual o tempo, a pergunta assim, qual o lugar que a palavra de Deus hoje tem ocupado na sua vida? Nós precisamos refletir sobre isso. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela nos demonstra a vontade de Deus para o seu povo. Como que nós devemos andar, o que nós devemos fazer e o que nós devemos evitar. Como que você vai conhecer o que você deve fazer, o que você deve evitar, se você não conhece a palavra de Deus? Existem muitas pessoas que têm muitas Bíblias em casa e como a gente vê muitas pessoas falando, né? Ela abre-se no Salmo 91, que é um salmo poderosíssimo. Eu amo esse salmo, sei ele decorado de cima a baixo, né? E é maravilhoso. Mas não adianta a gente abrir a nossa espada, que é a palavra de Deus, e deixar aberta no Salmo 91 lá empoeirando, se a gente não se alimenta dessa palavra que ele deixou para nós. Então, assim, a fé, ela vem pelo ouvir e pelo falar. Como que você vai ter fé? Como que você vai ter fé se você não ouve a palavra de Deus? Pelo ouvir e pelo falar.
como que você vai ter uma fé? A fé, ela é uma dádiva dada por Deus. Mas a palavra diz que ela cresce a partir do ouvir da palavra e do falar a palavra de Deus. Deixa eu pegar aqui. Tá lá em Romanos 10, 17. Recomendo muito todo mundo a ler Romanos 10 e 11, que é fortíssimo. Eu sou apaixonada por todas as cartas de Paulo. Então diz aqui, ó, Romanos 10, 17. Vou começar pelo versículo anterior, tá? Ai, gente, dá vontade de ler tanta coisa. Eu vou começar aqui pelo versículo 12. Pois não há distinção entre o judeu e o grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu acho que esse é um versículo para final dos tempos, sabe? Eu penso que para o crente, qualquer dia, qualquer hora pode ser o final do tempo para nós, né? Dessa vida primeira aqui. Né? Mas a palavra diz que nós devemos andar como quem espera Jesus Cristo a qualquer momento. Espera o noivo voltar a qualquer hora. Então, isso aqui é importante você gravar. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. No grande dia, aqueles que estiverem vivos, aqueles que estiverem aqui para ver, se todo aquele que invoca o nome do Senhor, ele vai ser salvo. Esse aqui, o Senhor é fiel à sua palavra. Ele sempre diz isso aqui. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Aí aqui vem o 10:17. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas me pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Como que as pessoas vão ter fé se não há quem pregue, se não há quem fale, se não há quem leve o evangelho? Eu penso que o Espírito Santo, ele se revela, ele escolhe, né, a quem ele quer se revelar. E ele fala conosco através de várias pessoas. Eu penso que da pessoa mais simples à pessoa mais estudada, muitas vezes a pessoa mais simples, ela consegue levar, né, mais fielmente aquela mensagem de Deus para as pessoas do que uma pessoa que é muito, como é que se diz, gente? Não é muito letrada, mas é uma pessoa que é muito legalista, que diz que conhece a Bíblia de cabo a rabo, que já leu a Bíblia não sei quantas mil vezes. Mas o principal que nós temos que ter não é esse legalismo aí, mas é a fé genuína no nosso coração. E muitas vezes uma pessoa que não tem o conhecimento completo da palavra, ela consegue ser a imagem de Cristo, refletir a Cristo através de suas ações, através de algumas de palavras. Então eu penso que todos nós que somos filhos de Deus temos esse dom de poder dar algum testemunho a respeito da bondade de Deus para conosco. Porque o Senhor, ele faz milagres a todo momento. E se você parar para refletir genuinamente, você olha para a sua vida e você vai ser capaz de enxergar todos os milagres que o Senhor fez até os dias de hoje. Então, todo mundo pode dar um testemunho, né, a respeito da palavra de Deus. Eu, particularmente, eu gosto muito de falar em público. Falo dentro da minha área de atuação, do meu trabalho, sobre diversos assuntos. Eu não tenho problema em falar em público. Mas eu confesso para vocês que para trazer a palavra, para compartilhar o pouco que eu sei, eu peço muito de Deus misericórdia. Falo, Senhor, tenha misericórdia, porque eu quero compartilhar com as pessoas os milagres que eu vivi. Eu quero levar a tua palavra, eu não quero falar nada que não seja da tua vontade, eu não quero ensinar nada errado, Senhor. Teu Espírito Santo me dê sabedoria e abra os nossos entendimentos para que a gente faça a vontade de Deus. Isaías,
né, lá no início do livro de Isaías, é fortíssimo, eu estava estudando também. Isaías pede que o Senhor coloque uma brasa na boca dele, né? Que coloque uma brasa para que da boca dele só saiam as palavras que sejam de Deus. E isso é tão poderoso, gente, eu acho isso assim tão incrível. Eu acho que essa deve ser a nossa oração quando a gente for levar a palavra, né? Para que a gente não fale coisas do nosso próprio entendimento, mas que a gente possa falar sempre as coisas que estão escritas e não fugir nem para a direita e nem para a esquerda. Então, gente, é o seguinte, você precisa separar um tempo para estudar a palavra de Deus. Eu vi a pastora Camila Barros falando uma coisa muito interessante. Quando você para analisar relacionamento, né, entre duas pessoas, né? Você começa a conhecer uma pessoa, você conversa com aquela pessoa e para que você se torne amigo daquela pessoa, ela precisa te corresponder. Então você se comunica com ela e ela se comunica contigo. Você se comunica com ela, ela te corresponde. Então assim a nossa relação deve ser a nossa relação com Deus. O Senhor, ele está com as mãos, né, abertas, os céus abertos, derramando graças sobre todos nós, né? Mas nós precisamos separar o melhor que nós temos na nossa vida para orar a Deus, para glorificar a Deus, para bendizer o santo nome dele, para adorar a ele. Por quê? Porque você só vai ter um relacionamento profundo com Jesus Cristo se você buscar todo dia. Como quando alguém se apaixona, né? Que quer ver aquela pessoa, a paixão toda hora, quer falar com a pessoa toda hora, quer estar com ela toda hora. Assim deve ser a nossa vontade. Senhor, eu quero mais de Ti, eu quero Te conhecer. Senhor, eu quero Te conhecer. E nós buscarmos com tanta intensidade, ele fala assim, que aquele que buscar de todo o coração, esse me achará. Então nós devemos ter essa vontade de buscar. Interrompeu aqui. Então nós devemos ter essa vontade de buscar a Deus. Se nós não tivermos essa vontade e nós não nos forçarmos, porque a nossa natureza, o que ela faz? Ela faz que a gente fique na preguiça. Fica deitado. É muito melhor você ficar deitado, você assistir uma série. Você vai sair, né? Antigamente, né? Antes da pandemia, vai sair com os amigos, não sei o quê. Para isso, o nosso corpo vai que é uma beleza, né? Para essas coisas. Agora, para a palavra de Deus, você pode ver aí, você vai ler, você vai orar, rapaz, começa a acontecer alguma coisa, alguém te chama, te dá um sono, tudo acontece, né? E aí a gente tem que perseverar. Eu não consigo ler a palavra todo dia, mas se você se propor a ler 2 vezes por semana, estabelece uma meta, estabelece para ouvir. Hoje a gente tem uma facilidade tão grande de ouvir no YouTube, de ouvir no Spotify, lá nesses aplicativos. Usa próprios aplicativos de devocional. Estabelece 2, 3 dias na semana. Fala assim, não, naquele momento ali, naquela hora, eu vou separar para ler um versículo e vou meditar sobre aquele versículo. Você pode ter certeza que se você conseguir fazer isso, né, começar a fazer isso, você vai se acostumar e você vai se disciplinar a querer estudar, Não vou dizer que a gente é constante, a gente realmente consegue fazer um devocional todo dia, estudar a palavra todo dia. Algumas pessoas são muito disciplinadas e têm essa bênção de poder fazer isso dessa maneira assim. Mas nem todo mundo é assim, mas isso não pode nos desanimar. Nós não podemos desanimar diante disso. Pelo contrário, nós temos que ter perseverança para poder falar, não, hoje eu não vou ler, mas amanhã eu vou ler. Agora a oração não abre mão, né? Eu falo para os meus filhos o seguinte, que quando você abrir os seus olhos pela manhã, você abriu, a primeira coisa que você pode fazer, fecha de novo e fala, Senhor, obrigada. Obrigada porque o Senhor me permitiu viver esse dia. O Senhor me permitiu estar aqui novamente, me deu 24 horas de oportunidade para fazer o bem, para aprender, para fazer alguém feliz, para ajudar alguém. Então, esse daí eu acho que não tem como a gente abrir mão. Não tem como abrir mão. Você abrir os olhos, você é cristão, você professa a fé em Jesus Cristo, agradeça a Ele
por aquele dia que Ele te concedeu, mais um dia de vida, né? E um dia diferente de todos os outros. E a gente deve se perguntar, né? E verificar e nos corrigir se nós não estamos separando esse tempo para a palavra de Deus. Eu já falei que a fé vem pelo ouvir, pelo falar, então já falei da palavra, já falei da fé e vou falar do poder. Mas ainda falando da fé, eu fiz algumas anotações aqui, ó. O entendimento, ele é diferente do conhecimento, já até falei isso também, né? Aquele que possui a fé genuína, ele tem um tesouro. Porque tem muitas pessoas que têm muito conhecimento, mas não têm a fé genuína. Isso eu já falei também. Fé vem pelo ouvir, pelo falar, é manifestada também pela obediência. Eu acho que pela obediência e pelo temor, né? Se você primeiro tem que ter o temor a Deus, o temor ele tá ligado, eu sempre pensei que o temor estava ligado ao medo, né? Somente, o medo, assim, não. Mas lá nas traduções antigas, o significado da palavra temor está ligado à obediência. Obediência, que é a palavra de Deus. Davi falava assim, eu não sei qual é o salmo, mas ele falava assim: Senhor, guardei os teus mandamentos em meu coração, para que eu não me esqueça deles, para que eu não peque contra ti. Esse tem que ser o nosso sentimento, né? Esse tem que ser o nosso sentimento com a palavra, assim, de guardar a palavra, de observar a palavra, para que a gente, para que nós não nos transformemos nos ramos secos, mas que nós possamos estar ali nos alimentando sempre de Jesus Cristo através da palavra de Deus. Gente, eu anotei tanta coisa, vamos lá. Eu quero falar sobre a oração de Daniel, lá de Daniel 9. Quero falar sobre Mateus 14. Então eu já falei aqui sobre a fé, que vem pelo ouvir pela palavra. Eu vou falar um pouco sobre o milagre de Pedro andando sobre as águas. Lá no início desse vídeo, eu falei a respeito do poder da palavra de Deus. Que pela palavra, ele fez tudo o que existe. Ele é a palavra, ele é a vida, ele é a luz. Então, aqui nessa passagem, é interessante, eu não sei se vocês já tiveram esse feeling. Eu não tinha tido, eu vi essa semana a pastora Camila Barros falando sobre isso, mas eu não tinha tido esse feeling em relação à questão da palavra nessa passagem. Quando fala nesse milagre de Jesus Cristo, que Pedro anda sobre as águas, eu particularmente eu associo a fé, né? Pedro teve fé para ir, ele sentiu medo, eles estavam numa situação tensa ali, onde o mar estava muito agitado, então eles estavam com medo e o meu foco sempre era nisso. Mas ela me deu uma visão muito linda dessa passagem aqui, eu vou ler para vocês. Jesus anda por cima do mar. Eu vou pegar logo os versículos, senão vai ficar muito extenso. E despedido da multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário, então estava agitado. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E aí tá aqui no versículo 28, o que eu quero compartilhar a respeito de palavra. Diz aqui, ó: e respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Eu gosto muito de Pedro, eu vejo muito em Pedro. Pedro, ele é muito humano, né? Como meu marido fala, ele é muito carnal. Ele mostra toda as fraquezas do ser humano, né? Mas foi um dos apóstolos que mais honrou ao reino de Deus, a Jesus Cristo. Então, Pedro, ele era muito ousado. Ele era ousadíssimo. Então, ele falou assim, ó, olha o que ele fala aqui, ó.
Pedro respondeu, ele disse, Senhor, se és tu, olha o desafio, se és tu, manda-me ter contigo. Então, pela palavra, ele falou, se és tu, me manda então andar sobre as águas. Olha que incrível isso. E aí o que acontece? Jesus diz assim, vem, tudo pela palavra, é o poder da palavra. Pedro sabia que Jesus, ele já andava com Jesus, tinha visto, presenciado os milagres que Jesus fazia, ele sabia do poder de Deus. Então ele tinha, naquele momento ali, ele sabia que bastava Jesus dar uma palavra e ele andaria sobre as águas, como de fato andou. Mas ele teve medo e afundou, né? Como nós normalmente temos durante a nossa vida inteira. E aí diz aqui assim, né? E ele disse, vem. Jesus pegou e respondeu, falou, então vem, pela palavra. Ordenou. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe, homem de pouca fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco... Ai, voltou aqui. Então, aqui esse versículo ele demonstra pra gente que nós... eu acho que a gente deve ter essa ousadia para orar. Ousadia em que sentido? Muitas vezes, lá em Tiago fala isso, que nós oramos da maneira errada. Por quê? Porque nós oramos... Primeiro que muitas pessoas só vão a Deus quando nós temos algum problema. Primeira coisa, não que isso é errado, isso é o melhor que você tem a fazer. Melhor ainda é você ir a Deus todos os dias, quando você está bem, quando você está triste, de todas as maneiras, o melhor que você e eu podemos fazer é ir a Deus. É a primeira coisa. Então, é a questão do relacionamento que eu falei. É a convivência, a intimidade, a correspondência da nossa ligação com Deus. Então, assim, quando a pessoa ora, ela ora errado. Ela ora pedindo, primeiro que ela só vem quando ela quer, né? Imagina que você, uma pessoa que só vem atrás de ti quando precisa. Lógico que ninguém fica feliz com isso. Não estou me colocando no lugar de Deus, estou falando isso para que a gente possa refletir sobre nosso comportamento, né? Nosso comportamento, se você é assim, se você está assim, num momento assim, de só ir a Deus para pedir coisas, né? E lá na carta de Tiago, ele diz assim, olha, a oração de vocês não é atendida porque vocês oram errado. Simplesmente, ele fala com todas as letras lá. Aí você fala assim, como que eu oro errado? Porque às vezes você pede uma coisa que você acha que é bom para você. Você quer que um problema seja resolvido daquela maneira. E muitas vezes não é para ser daquele jeito que você quer. Então, eu penso que muitas orações não são atendidas. Primeiro também tem essa questão, primeira coisa que a gente tem que ter fé, porque sem fé nós não agradamos a Deus. Ou você tem fé para crer que o Senhor é capaz de solucionar, né, de te dar uma luz, de te dar uma paz, de te dar um descanso. É a primeira coisa de tudo, você precisa ter fé. E a segunda coisa é... Nossa, agora me deu um branco tão grande. É pedir, ter a consciência. Gente, a gente não sabe de nada. A gente acha que a gente sabe de alguma coisa. A gente não sabe nada. Nós somos muito ignorantes. Muito, muito. Eu digo por mim assim, sabe? Por isso que nós temos que buscar a palavra de Deus. Por quê? Porque a gente pensa que sabe o que quer para a nossa vida. Então, às vezes, a gente quer uma coisa e a gente está pedindo errado. Senhor, não é aquilo ali que vai ser bom para você, meu filho. Não vai ser. Então, o Senhor não escuta. Não escuta por quê? Porque a gente ora errado. Aí eu vou me valer, eu sempre falo, desse versículo que uma vez eu ouvi de um amigo meu, que é um pastor, o Araújo. Ele falou que, assim, no momento de angústia, né? Ele disse assim, olha, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O que é inexprimível? Aquilo que você não pode expressar.
Mas o Espírito Santo de Deus, ele conhece tudo, é ele que sonda os corações, ele sabe o que você está desejando, ele sabe o que te machuca, ele sabe o que está te afligindo. Então ele nos conhece, então ele intercede por nós junto a Deus com gemidos inexprimíveis. Inexprimíveis. Por quê? Porque nós não sabemos como pedir. Isso também está escrito na palavra de Deus, eu não tenho referência aqui agora, mas também está escrito na palavra. Você pode procurar aí no Google. Então, a gente precisa se valer disso na hora da oração. Você fala assim, Senhor, eu não sei, que seja feita a tua vontade. Que se coloca essa situação diante de Deus e fala, Senhor, eu sei que eu falo da minha miserabilidade, Senhor, eu sei da minha miserabilidade, da minha ignorância, do meu pecado. Perdoa, Senhor, os meus pecados. Senhor, que seja feita a tua vontade na minha vida, não a minha, mas seja feita a tua, que seja feita conforme a tua vontade. Essa é a oração que nós devemos fazer. Muitas vezes as pessoas pedem somente coisas materiais. A pastora Camila também falou sobre isso e eu achei fantástico. Eu sempre pensei assim, né, durante a minha vida, em relação à questão de colocar Deus na frente de todas as coisas. Por quê? Porque a palavra, ela diz que buscai o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Ele não diz assim, faça uma lista das coisas que você quer e peça a Deus, e Deus vai te dar. Não diz isso. Ele diz assim, ele diz que você deve buscar o reino de Deus. Então, relacionamento, correspondência, amizade, amor, relacionamento íntimo com Jesus Cristo, com Deus, com o Espírito Santo, pedindo em primeiro lugar, reconhecendo o nosso pecado, reconhecendo o nosso erro, né, a nossa natureza que é falha, você pedir misericórdia de Deus, reconhecer essa sua fraqueza, pedir misericórdia e pedir que o Senhor derrame bênçãos espirituais na tua vida. É a primeira coisa que você deve fazer. Por quê? Porque conforme o Senhor for te moldando, conforme o Senhor for moldando você, as coisas serão acrescentadas, né? O Espírito Santo ele vai nos moldando. Nós temos uma caminhada, mas nós precisamos usar os instrumentos corretos, né? A armadura do cristão, para que nós possamos chegar no final da nossa jornada vitoriosos em Cristo, porque é só nele que nós podemos vencer. Como disse aqui no João 15, a videira, o ramo, ele não dá fruto por si mesmo. A gente não pode achar que nós mesmos, eu me garanto, só eu. Não, nós precisamos de Jesus Cristo. Acho que a primeira coisa é submissão também, né? Você se submeter a Deus, você saber a questão da confiança, confiar plenamente que Deus é o que você precisa, que Deus é capaz e pode e realiza milagres a todo momento. Então, eu vou agora para a oração de Daniel. Eu falei um pouco dessa questão do poder da palavra, como a gente viu aí nessa passagem de Pedro andando sobre as águas, tudo pelo poder da palavra de Deus. Pelo poder ele criou todas as coisas, pelo poder ele dá da palavra, ele dá a vida e ele é a luz. Se nós não estamos ligados nele, nós não temos vida, nós não temos luz, nós somos como os ramos que estão cortados fora. Eu acho assim, essa leitura, ela é assim, ela mexe comigo num versículo que ela fala assim, tem aquele que dá fruto, ele vai ser podado para dar mais fruto. É uma coisa que a gente não pode fugir, né? Então assim, se você é chamado para dar fruto, e você não está dando fruto, o Senhor também vai te podar. E se você está dando fruto, o Senhor vai te podar também. Por quê? Porque para você dar mais fruto. Então, o cristão, ele enfrenta muitas dificuldades, mas todas as dificuldades, elas são para crescimento, gente. No momento da nossa angústia, a gente não percebe, a gente não enxerga isso, muitas vezes a gente não aceita isso.
Mas depois, se você fizer uma análise sincera das coisas que... Ai, eu não enxergo, eu tô vendo agora. Oi, tudo bem? Então, se a gente fizer uma reflexão sincera a respeito... Deixa eu só tomar um remédio aqui que passou do meu horário. Então, se a gente fizer uma reflexão sincera, você vai ver que nos momentos da tua maior dificuldade, houve crescimento espiritual. É para acontecer, né? É o que é o esperado. Às vezes acontece, às vezes não, mas é como eu falei, eu acho que vai muito da caminhada que cada um de nós tem para fazer. Cada um de nós tem uma caminhada para fazer. Então, vamos lá. É muito intrigante, deixa eu ver aqui, ó. Ah, sim, ela falou aqui, ó. Palavra manifesta poder, que é a última palavra que eu vou falar sobre. Já falei sobre palavra, já falei sobre fé, e a última vai ser poder. Mas aí já emendando, só a palavra manifesta poder. Fala sobre poder e sobre sinais. Aqui falei sobre Davi, guardei a tua... Salmo 119, ó. Guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra vós. Aquele que ouve e a pratica. Então, tem que ouvir a palavra e praticar. Observar a palavra. Por quê? Porque a palavra que nos santifica. Está lá em João também. Que é a oração que Jesus faz para Deus. Ele fala assim, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Olha que coisa forte, coisa linda, né? Tua palavra é a verdade. Então, nós vamos conhecer a verdade se nós conhecermos a palavra. Tá, então eu vou falar aqui sobre a oração de Daniel. Eu acabei, esses dias, acho que na semana passada, eu acabei de ver aquela novela antiga lá da Record, que é sobre o Lázaro, o Rico e o Lázaro. É um resumo claro, com muitos fillers, né, como diz meus filhos, muito enchimento ali, para poder dar uma graça a mais aí na novela, com as histórias, mas ela é um resumo a respeito do livro de Daniel, na era de Nabucodonosor, quando Israel eles foram levados para o cativeiro, né? Jerusalém foi destruída e eles foram levados para a Babilônia. Nossa, esse livro é muito rico, eu tenho muita coisa para compartilhar com vocês sobre isso. Mas agora, como eu estou falando de palavra, fé e poder, eu escolhi aqui o capítulo 9 do livro de Daniel. O capítulo 9 é a oração que Daniel faz a Deus. Gente, Daniel era um homem que agradava muito a Deus. Ele não vou dizer que ele era perfeito, porque só Jesus era perfeito, mas ele andava ele era muito obediente, ele era muito temente a Deus, ele orava muito a Deus. Então vamos dizer assim, não é a palavra correta, mas ele era como se fosse numa palavra chula, assim, não é nem chula, na palavra mais simples, ele era quase um santo. Daniel era quase um santo, que ele tinha muito temor a Deus. Por isso que o Senhor o colocou num posto tão importante, né, que era governador da Babilônia. Lógico, para que a palavra se cumprisse e todas as profecias se cumprissem. As profecias de quando Israel ia estar em cativeiro, né? Mas o que eu quero falar é o seguinte. Daniel era um exemplo. Ele era um exemplo de cristão, né? Naquela época ele ainda não conhecia Cristo. Mas ele era um exemplo de um servo de Deus. De um verdadeiro servo de Deus. Então, lá na oração de Daniel, deixa eu ver aqui, ó. Já é no reinado de Dário, tá? Depois que o Império Medo-Persa conquistou a Babilônia, né? Nabucodonosor morreu, e aí começou o reinado dos Medo-Persas. Já era o reinado de Dário, né? Que era o rei dos caldeus. Então diz aqui, ó, no capítulo 9, versículo
Eu vou ler a partir do versículo 1 mesmo. No ano, as 70 semanas, essas semanas são o Messias. É um dos objetos de maior estudo, né, do livro de Daniel, que é super enigmático, muito difícil de ser compreendido. Só o Espírito Santo mesmo. Então diz aqui, ó. No ano 1º de Dário, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No ano 1º do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era o de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e rogos e jejum e pano de saco e cinza. E orei ao Senhor meu Deus, e confessei e disse: Ah, Senhor, aqui começa a oração de Daniel. Ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidade, e procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. Aí ele continua: a ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão do rosto, como se vê neste dia. Aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém e a todo Israel, aos de perto e aos de longe, e em todas as terras por onde os tem lançado, por causa da sua prevaricação, com que prevaricaram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence a confusão do rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque pecamos contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra ele. Não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu pela mão de seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso a maldição, o juramento que está escrito na lei de Moisés, servo de Deus, se derramou sobre nós, porque pecamos contra ele. E ele confirmou a sua palavra que falou contra nós. Bom, aí ele continua. Essa oração, ó, ela é imensa. Mas o que é importante aqui para nós, para nossa palavra em relação à questão da oração, né? A oração que move os céus. Ele fala assim, ó: agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve. Abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, de Israel. Então, eu comecei falando que Daniel era um exemplo de servo de Deus. E aqui diz, ele orava, ele jejuava, ele suplicava a Deus, porque o pecado naquela época de Daniel, como é nos dias de hoje, era muita idolatria. Era muita idolatria. O povo de Deus estava adorando falsos deuses, estava participando de rituais de fertilidade, tanto para os falsos deuses, né? Eles estavam fazendo sacrifícios. Então, eles estavam fazendo tudo o que Deus falava para não fazer. E o que Daniel fez? Veja que Daniel se coloca na condição do povo. Ele não vivia idolatrando, ele não tinha ídolos, né, estátuas com que ele orasse, né, e ele se ajoelhasse, porque ele também fala sobre isso aqui mais na frente, a oração é muito grande.
Mas quando ele ora a Deus, ele se coloca num lugar, ele fala assim: Senhor, pecamos contra ti. Então, olha só, ele que era um cara que era quase santo, é praticamente um santo. Então, ele reconhece a sua miserabilidade e ele intercede por ele, porque ele se vê como um humano também pecador, né? Ele intercede pelo ser humano. Ele fala aqui, ó, a nós tem a confusão do rosto. E a Deus que pertence a misericórdia, ao perdão, porque nós nos rebelamos contra ele. Onde que Daniel tinha se rebelado contra Deus? Eu li o livro de Daniel, não vi em nenhum momento Daniel se rebelar contra Deus. Pelo contrário, ele era muito obediente. E ele fala aqui, ó, e não obedecemos a voz do Senhor. Então ele se coloca como o povo, como Israel, como todas aquelas pessoas. Ele intercede por eles. E eu acho isso muito interessante e é muito importante. Por quê? Porque eu acho que quando você for orar, você deve, primeira coisa, você deve pedir perdão pelos seus pecados. Nós pecamos toda hora, todo momento. Nós pecamos. Deus nos perdoe, Senhor. Tem misericórdia de nós. E a palavra diz, né? Aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Tá mentindo já. Então, nós pecamos. Então, você tem que ter consciência da tua natureza falha. Então, você vai orar, você pede primeiro perdão dos teus pecados. Fala, Senhor, me perdoa. Eu vou dizer, Senhor, eu não sou boa, não tenho falhado, sou pecadora. Ai, Senhor, me irei. Fiz isso, fiz aquilo. Tem misericórdia de mim, Senhor. Derrama do teu Espírito Santo para que eu possa fazer a tua vontade. Então, primeira coisa, peça perdão dos seus pecados. Segunda coisa, quando você for orar, a segunda coisa é para você orar como eu falei no início, que é para que seja feita a vontade de Deus. Senhor, eu gostaria que tal coisa, assim, 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 mas que seja feita a tua vontade, porque eu não sei se essa é a melhor solução, é o que deve ser feito. Então, que o Senhor resplandeça a sua face sobre mim, que o Senhor me dê entendimento, me dê sabedoria para agir. Então, peça o entendimento, peça sabedoria a Deus, peça para que Ele te indique o caminho, para que aquela situação ela seja resolvida conforme a vontade de Deus e não como a nossa própria vontade. O que mais que eu anotei aqui? Deixa eu ver aqui, o que mais que eu tinha anotado aqui em relação a essa questão da oração de Daniel? Ah, sim, antes de Daniel, ele fez aquele jejum de 21 dias, né? Então, que ele orou, jejuou e intercedeu pelo povo por causa dos pecados. E mais lá na frente, quando o anjo do Senhor vem falar com Daniel, ele fala assim, Daniel, o Senhor se agradou desde o primeiro dia da tua oração. Olha que incrível! Então, desde o primeiro momento que Daniel falou com Deus, o Senhor já tinha se agradado da oração de Daniel. Agora eu penso que seja, pelo coração de Daniel, pelo amor de Daniel a Deus, pelo amor de Daniel às pessoas daquela época que ele vivia, daquela geração, que ele via as pessoas cometendo tantos pecados, de idolatria e outras coisas. Então, ele fez uma oração, ele tinha um coração que agradou a Deus desde o primeiro momento. Eu acho que tem a ver muito com entrega também, sabe? Você se entregar. E isso a pastora Camila também falou sobre isso. O quanto, não é sobre o quanto você tem de Deus, mas o quanto Deus tem de você. Quanto que Deus tem tido de você hoje? Você tem dado o quanto da tua existência, da tua vida para Deus? A gente precisa fazer essa reflexão. E nos dias de hoje, a nossa era, a nossa geração, como todas as outras, cada um com a sua peculiaridade de cada época, o povo de Deus está precisando de intercessão, de oração de intercessão. O povo de Deus está precisando ouvir a palavra de Deus, está precisando entender que precisa de arrependimento,
que precisa se voltar para Deus e clamar a Deus, porque, né, os tempos são maus. Os tempos são maus e o Senhor fala que o que vai nos fortalecer, o que é a nossa rocha, é Jesus Cristo, é a palavra. Volto a dizer lá, Jesus é a videira, é a vida, é a luz. Estejamos ligados na videira. Para quê? Para nós termos vida. Fora dele, nós não teremos vida. Nós estaremos mortos espiritualmente. Ah, mas eu leio um pouco a Bíblia. Ah, mas eu canto na igreja. Ah, mas eu colaboro com isso, com aquilo. Mas o quanto do teu coração está naquilo ali. Não é a quantidade de vezes que você faz, mas é como que você se entrega para Deus nas coisas que você faz. No teu coração. Se você se entrega de coração, com o teu amor, né? Deus fala que a gente deve fazer todas as coisas como se fosse para Ele. Isso é bem difícil. Mas nas coisas que nós fazemos a Deus, nós devemos deixar todo o nosso coração, assim como Daniel se entregava, né? Se entregava na oração. Por quê? Porque é isso que vai fortalecer o nosso relacionamento com Jesus Cristo. Muitas vezes as pessoas não dão frutos, e aqui eu não estou querendo dizer que eu dou fruto, que eu sou melhor, que eu sou pior, porque eu já me coloco logo numa condição que Deus tenha muita misericórdia, né? Porque a caminhada ela é difícil e eu sou muito raivosa. Então, muitas vezes nós não frutificamos, por quê? Porque nós não estamos entregando o nosso coração realmente. Nós não estamos, nós não fizemos a entrega total. E o Senhor, Ele quer a entrega de coração. Ele não quer a entrega de boca, Ele não quer a entrega da pessoa que só se mostra religiosa, a pessoa que só cumpre a tabela, né? A pessoa que vai pro culto ou pra missa todo domingo e faz uma oração aqui, uma ali. Não é isso que Ele quer de nós. Ele quer o nosso coração. Ele quer a intensidade de buscar, de conhecer Ele. Pode ter certeza que quando você faz uma oração a Deus, com todo o teu coração, você vai sentir o mover de Deus na tua vida. Você vai sentir o amor que Ele tem por ti. Por quê? Porque é inevitável. Porque o Senhor, Ele gosta dos corações quebrantados. Dos corações quebrantados sinceros, né? Não do proforma. Não é do proforma. É a entrega de corpo e alma, né? Então, eu acredito muito que a oração ela é atendida quando você pede orientação do Espírito Santo para que aquela determinada... Primeiro você tem fé. Você pede orientação do Espírito Santo para que aquilo seja resolvido conforme a vontade de Deus. Eu e meu esposo temos muitos testemunhos de orações atendidas. Muitos testemunhos. Inclusive eu sempre falo, se você quiser que eu ore por você, por uma situação, eu oro, pode mandar mensagem para mim que eu vou ter todo o prazer de orar. Agora, a oração ela é atendida, por quê? Porque a Mirne presta? Não, porque a Mirne é pecadora. A Mirne tá olhando para Deus assim e fala: Senhor, derrama a tua luz, volta o teu rosto para mim, Senhor, tem misericórdia. Mas eu sei quem é o meu e o seu Pai. Eu sei o que Ele pode fazer. Eu tenho muita fé que o Senhor tem o melhor para as nossas vidas. Então, quando eu oro por alguém, eu oro de coração. Eu oro com todo o amor que eu tenho. Eu oro com a vontade e o desejo de que aquela situação ela possa trazer um crescimento para aquela pessoa, né? Primeira coisa, porque a gente passa pela dificuldade para ter crescimento. E que o Senhor tenha misericórdia
que o Senhor tenha misericórdia, porque Ele é misericordioso conosco. Então, eu sempre peço assim, eu peço perdão dos meus pecados, eu peço perdão pelos pecados das pessoas pelas quais eu estou orando, e peço a Deus que seja feita a vontade dEle. E aí o que acontece? Vem a última palavra, que eu já devo estar 2 horas falando, mas vem a última palavra que vai fechar todo esse meu falatório, que é o poder. É a demonstração do poder. São os sinais de poder. Quando você tem palavra de Deus, você tem fé genuína, você tem relacionamento íntimo com o Pai, você busca, você quer, você conhece a sua condição de pecador e você se entrega de coração, o Senhor, Ele volta, Ele está sempre com o rosto voltado para nós. Então aí você consegue ver a manifestação de poder dos apóstolos. E aí eu vou fechar com esse mês nós estamos lendo com as crianças o livro do Atos dos Apóstolos. Nós temos lido, né, as cartas com eles, lemos todos os evangelhos e agora estamos na Atos dos Apóstolos. Então esse mês, logo lá no início, não, é no capítulo 10 já de Atos dos Apóstolos, narra o primeiro milagre da igreja primitiva. E isso para mim, tudo eu sou impressionada, isso para mim é grandioso, 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 grandioso. Qual foi o primeiro milagre da igreja primitiva? Foi realizado por quem? Por Pedro. Aquele Pedro que eu falei lá, que parece muito com a gente, que mostra muito da nossa natureza, mas que tem uma fé absurda. A fé de Pedro era tão absurda, a manifestação do poder de Deus em Pedro era tão tremendo que as pessoas eram curadas pela sombra de Pedro. Olha que impressionante isso. Cara, eu acho isso muito louco. Tu imagina a pessoa ser curada pela sombra do apóstolo Pedro. E aí o primeiro milagre da igreja primitiva foi feito por Pedro. Foi quando foi num coxo. O coxo estava Pedro e João. Eu até deixei aqui, mas eu vou fazer, acho que já dá para fazer um resuminho. Tava Pedro e João lá na entrada do templo. E aí o coxo pediu dinheiro, pediu esmola de Pedro, né? E aí Pedro falou o seguinte: não tenho ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho, isto eu te dou. E pegou a mão do coxo e tomou ele pela mão e ele andou. O que isso aí ensina pra gente? Ensina pra gente, deixa eu pegar aqui o Atos, eu queria muito ler isso aqui. Eu separei aqui para poder falar. Eu já perdi aqui. Bom, então, o que isso ensina para nós? O que Pedro tinha de mais valioso? O que Pedro julgou mais valioso naquele momento? Ele não julgou valioso o ouro e a prata. Ele falou assim: não tenho ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Então, ele sabia, ele sentia, ele acreditava, ele tinha uma fé absurda em Jesus Cristo. E ele desejou aquilo para o coxo. Ele falou assim, vamos traduzir assim para uma linguagem, na linguagem contemporânea nossa, assim: cara, eu vou te dar o que eu tenho de melhor. O que eu tenho de melhor? É a minha fé, cara. Eu vou te dar a minha fé. Toma a minha fé, que não, ela é tudo. Ela vale mais do que ouro e prata. Então ele queria passar a fé. Ele quis dar aquela fé para o coxo. Então ele julgou que aquilo ali era o de mais poderoso e precioso. Por quê? Porque pela fé os milagres são feitos, as pessoas são libertas. Quais são os sinais dos apóstolos de Jesus Cristo?
Eu anotei aqui. Aqui, ó. Quando ele envia os 12, né? Os 12 discípulos, ele fala assim: os sinais seguirão os que creem. Os sinais seguirão os que creem. Manifestação de sinal daquelas pessoas que creem com todo o coração em Jesus Cristo, que tem fé genuína, que se quebrantam, que colocam o seu rosto na terra e pedem misericórdia de Deus. Quais são os sinais? Está lá em Marcos 16, versículo 17. Expulsão de demônios, né? Ele fala que eles seriam mordidos por serpentes, mas não morreriam. E comeriam comidas mortais e também não seriam afetados. Isso fora ressuscitar mortos. Isso fora curar as pessoas que eram paralíticos, os coxos, as pessoas que sofriam lá antigamente, né, que se falava com a lepra, e várias outras enfermidades. Os sinais seguirão os que creem. E a pastora Camila também falou assim, ela falou o contrário. A gente não deve pensar no contrário, né? Que você só vai crer se você vê o sinal. Mas não, você tem que ter a fé, é a fé no impossível. Você tem que ter já a certeza. A fé é a certeza daquilo que tu espera no que não se vê. Essa é a fé. Essa é a fé. Você colocar o pé confiando completamente em Deus, sabendo que Ele vai fazer. Ele vai fazer o que for melhor para a vida. Então diz assim, Ele confirma a palavra, através da palavra de Deus vem os sinais. Quais sinais? Expulsa demônios, liberta os cativos, né? Quebra as correntes de vício e de libertação de várias coisas. Esses são os sinais confirmando a palavra de Deus. Aí eu ouvi a pastora falando uma coisa muito interessante. Deus é fiel à sua palavra. Daniel, quando ele orou, volta lá para Daniel e para Moisés. Quando ele orou assim: Senhor, porque a tua palavra, porque tu dissestes. Olha só que poderoso. Deus é fiel à sua palavra. Ele é um Deus que cumpre as suas promessas. Ele não é homem, como diz assim, ele não é homem para que minta. Então, ele cumpre as suas promessas. Então, quando eles oravam dessa maneira também. Senhor, porque na tua palavra, porque tu disseste, Daniel falou assim, porque tu disseste que o Senhor, como é que ele fala? Não sei se é a fé, não sei o que cobre uma multidão de pecados. É alguma coisa assim. Depois eu vou lembrar. Então, eles se pegavam pela palavra. Senhor, tu dissestes. Aí ela me lembrou de um versículo. Gente, eu sempre me perguntei. Eu lia essa parte, confesso para vocês, lá em Êxodo. Eu não entendia como que Moisés tinha convencido a Deus. Olha só, que ousadia de Moisés. Como que ele convenceu a Deus a não destruir 100% de Sodoma e Gomorra, né? Tem um capítulo que fala só sobre isso. Que ele fala que vai destruir, aí ele fala, mas Senhor, e se tiver 100 pessoas boas, ainda assim o Senhor vai destruir? Senhor, e se tiver 50? Senhor, e se tiver 20? Mas Senhor, e se tiver 10? E se tiver 5? E eu li aquilo ali, eu falava, gente, Moisés era muito ousado. Como que ele ficava falando isso para Deus assim, né? E Deus fala assim, e Deus, no início do capítulo, ele fala que ele ia destruir geral. Aí ele fala assim, então se você encontrar um justo, né, eu não vou destruir todo mundo lá. E assim Moisés pôde interceder, né? Ele intercedeu lá pelo povo, mas só Ló e a sua família que pôde, né? Que pôde ser livrado. Deixa eu ver aqui. E nessa oração que Moisés faz, ele faz igual Daniel. Ele fala assim, Senhor, porque tu dissestes.
Tu disseste que ia libertar o povo do Egito. Tá aqui, ó. Moisés intercede pelo povo. Porém, Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: Por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? Porque hão de dizer os egípcios: Com maus intentos os tirou, para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra? Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão. Olha só o que ele fala aqui, ó. Para Deus, ele está falando isso para Deus. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado e lhe dissestes: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda esta terra de que tenho falado, dá-la-ei a vossa descendência, para que a possuam por herança eternamente. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera e havia de fazer ao povo. Então o que ele falou aqui? Ele lembrou a Deus da promessa que Deus tinha feito para Abraão, para Isaque e para Israel. E aí, Deus é fiel à sua palavra. Então, Daniel fez assim como Moisés, ele intercedeu pelo povo, lembrando a Deus das palavras que o Senhor tinha dito, né, a respeito de que... Ai, gente, porque eu tô sem internet aqui para olhar. Mas era que ele falava assim que não sei o que cobriam a multidão de pecados. Bom, enfim. Então, nós quando formos orar, interceder para alguém, você lembra da palavra de Deus. Senhor, tu disseste, perdoar os pecados, que faria as vestes mais alvas do que a neve, que o Senhor apaga, que o Senhor esquece, que o Senhor é misericordioso. Você orar por alguém com base na palavra de Deus, porque o Senhor é fiel à sua palavra. E quando nós conhecemos a palavra de Deus, você pode chegar perto da fé que Pedro teve, né? Da fé imensa que Pedro teve e quis dar para o coxo que estava lá na entrada do templo. E os profetas oravam assim também, porque tu dissestes. Eu, quando eu oro, às vezes eu oro assim, porque tu dissestes tal coisa. E sim, dependendo de cada, né, oração que a gente faz para alguém. E aqui também eu coloquei outra observação. O pedido do centurião está em Atos dos Apóstolos também. Mas dizei uma palavra. Ele pediu para curar, né, a febre. E ele estava lá, Jesus, ele falou assim: Senhor, dizei uma palavra. E depois, quando ele voltou lá para ver, né, que ele chegou lá, que ele foi interceder por um soldado, ele perguntou que horas que tinha passado a febre dele, e era nessa hora aí, que ele pediu a Deus que mandasse uma palavra. Então, olha o poder da palavra de Deus. Olha quantas graças que a gente perde por não conhecer a palavra de Deus, por não interceder pelas pessoas da maneira correta, né? Então, essa é a hora de dar a palavra de Deus. Pedir a Deus perdão dos nossos pecados, pedir a Deus direção. Esse é o momento em que o Senhor, no meu entendimento, está chamando a sua igreja. O Senhor tem preparado um grande avivamento, eu acho que no mundo inteiro. E esse é o momento que as pessoas estão mais precisando da palavra, estão precisando ouvir a palavra, estão precisando de uma palavra de consolo, né, para tirar a angústia, o medo, ou a questão do consolo porque perdeu alguém nessa pandemia, pela tristeza, pela depressão que as pessoas têm enfrentado. Então, cadê a igreja do Senhor? A igreja que somos nós. Cadê o corpo de Cristo? O Senhor tem chamado o seu corpo, Ele tem chamado a sua igreja para dar a palavra, aquilo que nós recebemos de graça. Eu queria poder falar para todo mundo, toda hora,
contar os testemunhos que eu tenho de coisas que eu vivi com Deus, sabe? De situações em que o Senhor... Nossa, ele mostrou assim que ele estava me ouvindo e eu fiquei assim maravilhada. Eu falei assim, meu Deus, o Senhor está me escutando, Senhor. Então isso é muito maravilhoso. Esse é o momento da igreja. Esse é o momento da igreja, a gente tem que despertar, é a hora de dar a palavra para as pessoas. Eu fico um pouco preocupada, hoje eu estava pensando sobre isso, a respeito dessa questão dos sinais que a gente tem visto, né? Do cumprimento da palavra, do cumprimento da profecia. Ao mesmo tempo, eu fico assim muito feliz, porque o maior desejo do cristão é poder estar com Cristo, ceiar com Cristo, abraçar a Cristo. Então a gente quer que ele volte logo, que ele nos leve, que a gente possa estar com ele. E nós temos visto assim muitos sinais fortes. Os sinais eles sempre existiram durante todas as eras, né? E eu sei que nós não devemos andar ansiosos pelo dia em que o Senhor vai voltar. Nós temos que viver com o coração como se ele fosse voltar a qualquer momento. Eu já tenho um vídeo aí para trás que eu expliquei a respeito do casamento judaico, que a noiva, ela não sabe a hora que o noivo vem buscar, então ela tem que estar pronta o tempo todo. E ela tem que estar pronta o tempo todo. Mas eu acho que a gente está num momento assim que os sinais estão muito fortes, muito fortes. E a minha preocupação, e preocupação em termos, né? Porque nós somos humanos, a gente tem medo, assim. Quer dizer que não tem medo, às vezes a pessoa tem que dar uma fraquejada, tem medo. E a palavra diz assim, ó, quando disserem paz, né? Paz e segurança, aí sobrevirá o dia. Então, é uma coisa que eu fiquei pensando nos últimos dias. Nós não devemos deixar essa oportunidade passar, de compartilhar a fé que nós professamos, de compartilhar os milagres que nós vivemos. Nós temos muitas coisas para falar, muitas. Você pode professar a palavra por falando, né? Falando, ou orando, cantando, ajudando alguém. Você pode professar a palavra, você vai testemunhar Cristo pelas suas ações. As pessoas precisam olhar para nós e ver Cristo nas ações, nas nossas ações, né? Então, esse é o momento que a gente tem para liberar o que a gente tem. O Senhor está derramando do seu Espírito Santo. Eu creio muito, sim, que a gente está caminhando para os finalmente. O Espírito Santo, ele tem derramado, eu tenho visto esse avivamento, sabe? E eu fico muito feliz porque quanto mais pessoas puderem conhecer a Jesus Cristo, entender essa graça maravilhosa do sacrifício dele da cruz, nossa, quando você entende isso, você sabe, não é pelas ações que nós seremos salvos, né? É pela fé, que é pela graça, mas é pela obediência a Deus. Você vai obedecer a Deus porque você ama a Deus. Tem medo? Tem medo, mas não você vai obedecer com aquele medo doentio. Não, você vai ser uma coisa natural. Você vai cumprir os mandamentos de maneira natural. Por quê? Porque a gente precisa cumprir de maneira leve. Ele tem que acontecer de maneira leve, né? A expressão. Você vai fazer porque você quer agradar a Deus, porque você ama a Deus. E assim a gente tem que viver. A gente cai, a gente levanta, e assim nós vamos pedindo a Deus que o Espírito Santo derrame sobre nós. Essa tem que ser a nossa oração. Senhor, perdoe nossos pecados, perdoe o pecado do povo, a multidão de pecados, né? O povo tem pecado contra o Senhor das piores maneiras, né? E a gente fica triste, mas nós temos que interceder para essas pessoas. Nós temos que interceder pelo povo, né? Então diz aqui, ó,
coloquei aqui, não por nós, mas pela tua palavra. Então, quando o Senhor escuta a nossa oração, não é por nós, é para que o nome dele seja glorificado. E aí, para finalizar, você tem palavra, você tem fé, e por essas duas questões haverá manifestação de poder. Por quê? Porque você é bom? Não, porque você não é bom. Para que o nome de Deus seja glorificado. As pessoas se convertem, elas creem muitas vezes quando elas enxergam, elas conseguem ver o milagre acontecer. E o milagre acontece através de nós, né? O Senhor também faz muitos milagres através dos seus filhos. E aí entra a nossa pregação, né? A nossa pregação, ela acontece dessa maneira. Então, procure a palavra de Deus, primeiro a palavra, depois a sua fé, e então não vai faltar a manifestação do poder de Deus, para que mais pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho, para que mais pessoas sejam convertidas a Jesus Cristo, possam se render a Ele de todo o coração. A palavra o Senhor é a palavra, né? Ele é a luz, Ele é a nossa vida, e nós seremos para que nós sejamos como os ramos que dão frutos. E eu acho que eu já falei demais. Eu espero que eu agradecesse meu ouvinte aqui, o Elerson Gama. Olha, muito obrigada, viu? Muito obrigada por estar aqui acompanhando essa live. Eu costumo fazer mesmo que tenha uma pessoa ou não tenha ninguém, porque muitas pessoas assistem depois e aí falam também depois. Então, sempre que a gente puder, principalmente nas redes sociais, nós devemos manifestar a nossa fé. Dar uma palavra. Você entra, você faz um stories, compartilha um versículo. Aquele versículo ele vai falar com alguém, o Senhor vai falar com alguém através daquele versículo. E pensa no quantas pessoas deixam muitas vezes de ouvir uma palavra, né, porque a gente ficou calado. É meio complicado, mas a gente vai pedindo direção a Deus e vamos usar nossas redes sociais para levar esse amor incondicional de Jesus Cristo por nós, porque nós não merecemos. E aí quando você entender o sacrifício da cruz, você vai falar assim, meu Deus, que amor é esse? Que amor é esse que o Senhor tem por nós? Eu quero fazer um vídeo só sobre Gênesis, o capítulo 1 de Gênesis. Eu não sei se eu falei no início do vídeo, porque eu estava fazendo no meu celular, não ia fazer live, e aí aconteceu um problema aqui, eu parei de gravar. Não sei se eu falei agora na live, mas eu vou falar aqui no final, que é Gênesis 1. Lá em Gênesis 1, o Senhor fala da criação dos céus, e da terra. Ele fala antes da fundação do mundo, ele fala de antes da criação do mundo, ele fala da criação do mundo, ele fala É incrível como que a forma como a palavra de Deus, a palavra de Deus vai mostrando como Deus criou o mundo, ela fala a respeito do povo de Deus. Eu não sei se vocês já tiveram essa interpretação, para mim foi muito nova. Mas lá em Gênesis 1, diz tudo o que aconteceu no passado, tudo o que está acontecendo e tudo o que vai acontecer. Você consegue ver ali em Gênesis 1, a Bíblia inteira. A criação do mundo, a saga do povo de Deus e a volta de Jesus Cristo. Cara, isso é muito lindo, muito lindo. Eu quero poder aprofundar o meu estudo nessa palavra de Gênesis 1 para trazer assim para vocês verem quanto é lindo. Quando eu vi a pregação de um rapaz que se chama Luiz, lá no canal do Reino Eterno, hoje eu procurei tanto esse vídeo, mas eu não consegui achar porque eu assisto muito vídeo dele lá. Quando eu vi essa explicação dele sobre isso, eu fiquei muito impactada, eu fiquei tão feliz, eu compartilhei com meu marido, eu falei, amor, olha que coisa linda,
Cara, olha que coisa linda. Olha a gente aqui. Nós estamos aqui nesse versículo de Gênesis 1. Nós estamos lá. E eu quero poder compartilhar isso com vocês. Então, eu espero compartilhar isso logo em breve. Bom, então, muito obrigada. Obrigada, Welleson. Que Deus te abençoe. Que o Senhor te guarde, te ilumine. Que Ele possa fazer transbordar a sua fé através do seu Espírito Santo. Você possa também, né, seguir nessa caminhada aí de falar e de compartilhar os milagres que o Senhor tem feito por nós, tá bom? Então, que Deus abençoe a noite de vocês, a semana de vocês, e fiquem com Deus e até a próxima. Um grande abraço virtual e Deus abençoe. Tchau!